Bem-vindo, querido amigo, ao canal de Histórico do canal. Aqui, nós o guiamos com carinho em uma jornada pelo passado, ajudando você a adormecer de maneira fácil e pacífica. Não se esqueça de se inscrever e dar um grande polegar para cima. No final desta palestra, você será confortável como um bug em um tapete. Feche os olhos e imagine o seguinte: o mapa do mundo. As fronteiras parecem naturais e imutáveis, não é? Mas, nos tempos antigos, eram na verdade zonas de transição, lugares onde os exércitos e economias de cultura se encontravam, e as fronteiras assumiram diferentes significados para diferentes civilizações. O Império Romano os viu como uma maneira de manter as coisas em ordem e proteger as pessoas. O Califado Árabe pensava neles como áreas onde tiveram influência. E a China construiu enormes fortificações para mostrar como sua cultura era melhor do que outras culturas. O Império Romano foi um dos primeiros a fazer com cuidado e de propósito fazer fronteiras que não mudaram, o que era diferente dos estados antigos. Os romanos eram realmente inteligentes quando construíram suas fortalezas e paredes da cidade. Eles tinham um sistema realmente complexo de linhas defensivas, guarnições e centros administrativos. Eles usaram fronteiras naturais, como os rios Reno e Danúbio, e também construíram algumas fortificações artificiais realmente impressionantes. O mais famoso deles foi o Limão Alemão, que se estendia por 550 quilômetros e incluía mais de 900 torres e fortalezas. Eles os construíram para proteger contra tribos germânicas. As fronteiras romanas eram mais do que apenas linhas militares. Eles também tiveram um profundo impacto psicológico, representando os mundos da paz e da barbárie. A propaganda desempenhou um papel significativo em nutrir esse mito. Na realidade, houve um comércio animado fora da Lise, e os bárbaros não apenas atacaram, mas também se alistaram no exército romano. Ao contrário de Roma, o Califado Árabe não procurou bordas fixas. Para os muçulmanos, o mundo foi dividido em duas zonas principais: Dar al-Islã, a terra do Islã, e Dar al-Ariz ainda não haviam sido estabelecidas. Em vez de paredes e fortificações, o califado criou um sistema de campos militares de fronteira a partir dos quais as campanhas foram conduzidas para os territórios vizinhos. A flexibilidade das fronteiras permitiu que os árabes se adaptassem rapidamente às mudanças. Se Roma procurou proteger suas fronteiras, o califado as mudou constantemente. Em vez de subordinação estrita, envolveu pessoas em seu sistema por meio de relações vassalas ou dependência econômica. Por exemplo, no Cáucaso, os califas não buscavam controle direto, mas criaram uma cadeia dos princípios dependentes era bastante inteligente. Eles descobriram como usar seu poder para reduzir os gastos militares, mantendo as coisas estáveis. A China, por outro lado, seguiu uma rota totalmente diferente da Roma. Em vez de criar fronteiras, a China as viu como um símbolo de sua própria singularidade. O Grande Muro da China é um dos monumentos mais famosos do mundo e foi construído para mostrar o poder do imperador Qin Shi Huang. Eles começaram a construí-lo nos anos 200 AC e continuaram trabalhando nele por séculos, especialmente durante a dinastia Ming. Mas aqui está um fato divertido. Genghis Khan e sua civilização chinesa de Mongo tinham uma visão diferente do mundo além de outras civilizações. Eles se viram como o centro do mundo e pensaram nas pessoas ao seu redor como bárbaros. Para eles, a fronteira era mais do que apenas um obstáculo físico, foi também uma divisão ideológica entre a China e o resto do mundo. Em vez de controlar diretamente os territórios de fronteira, a China preferia um sistema de estados e mima a cultura chinesa. É por isso que as três grandes civilizações da antiguidade usaram modelos completamente diferentes de bordas. Roma, por exemplo, criou linhas claras para proteger seu território. O califado expandiu seu território por ser flexível em suas estruturas políticas e militares. A China construiu fronteiras para manter a ideia de sua superioridade cultural. Essas abordagens deixaram sua marca no mundo moderno. Os estados ocidentais seguem amplamente o modelo romano de fronteiras estritas, enquanto o mundo islâmico continua a construir esferas de influência e a China usa fronteiras, inclusive como uma ferramenta, como há milhares de anos. Quando olhamos para o mapa do mundo, os limites parecem naturais e imutáveis. Mas no Xizin, no início dos séculos, a visão de mundo mudou em grande parte. Se pensarmos bem, na Idade Média, a Europa estava bastante focada em seu próprio quintal. Onde estavam os mapas? As grandes descobertas geográficas eram mais sobre simbolismo do que praticidade. Mas eles mudaram totalmente a maneira como vemos espaço, fronteiras, de influência política. O Estado começou a entender que o controle da terra não era apenas para os vizinhos. É fascinante pensar em quão longe isso pode ter se espalhado.
Poderia até ter atingido continentes inteiros além dos oceanos. Isso foi antes das grandes descobertas geográficas dos europeus, que se baseavam principalmente nas ideias sobre geografia das antigas obras de Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu descreveu o mundo como uma área limitada cercada por um oceano, com Eurásia e África no centro. Ele assumiu que o Oceano Índico estava cercado por terras e as terras sul. A parte da Terra que está entre o Equador e os polos ainda era um mistério. Até Columbus achou que o mundo tinha forma de uma pera gigante, porque achava que a Ásia era realmente grande. Ele tinha certeza de que, se navegasse para o oeste, chegaria à Índia. Mas então os portugueses começaram a construir rotas marinhas na África, e os espanhóis começaram a explorar o Novo Mundo no século XV. Os mapas começaram a mostrar novas informações geográficas, além das antigas tradições. Um dos primeiros mapas foi feito por um cartógrafo alemão chamado Oceano Atlântico. Ninguém sabia sobre seu tamanho verdadeiro naquela época. Mas então, no final do século XV, houve outra revolução na cartografia com o nome de Gerard Mercator. Ele criou uma nova maneira de mostrar a Terra no papel. Você sabe, os mapas de Mercator eram diferentes dos de Ptolomeu. Os mapas da Ptolomeu foram baseados em modelos hipotéticos, mas os mapas da Mercator se tornaram uma ferramenta prática para navegação. Ele criou o primeiro mapa do mundo em uma projeção cilíndrica, e ainda hoje usamos essa projeção para cartografia marinha. A principal vantagem do mapa da Mercator foi que ele preservava proporções angulares, o que permitia que os navios se movessem em linhas retas guiadas pela bússola. O Atlas Mercator foi publicado no final do século XV. Ele desempenhou um grande papel no processo de colonização. Graças a isso, os poderes marítimos, Espanha, Portugal, Holanda e Inglaterra foram capazes de construir mapas eficazes. No entanto, sua projeção levou a uma distorção bastante séria. O tamanho dos continentes estava um pouco fora. A Europa parecia muito maior do que realmente é, e a África e a América do Sul pareciam menores. Isso fez parecer que a Europa era mais dominante que o resto do mundo, e até influenciou a ideologia colonial, juntamente com os mapas de Mercator, desempenhou um papel realmente importante na era da colonização de Laon. Mesmo no final da Idade Média, eles não pretendiam criar fronteiras políticas, mas ajudar os marinheiros a navegar no oceano, indicando a localização de portos, correntes e recifes perigosos. Os portugueses usaram esses mapas quando estavam desenvolvendo África, Brasil e Índia. É incrível como grandes descobertas geográficas podem mudar a maneira como vemos o mundo. Os mapas passaram de ser apenas para ciência ou decoração a ferramentas poderosas para a política e a economia. Eles são mais do que apenas fotos bonitas. Eles são uma maneira de mostrar quem é o dono de que terra, onde estão as fronteiras de diferentes impérios e quais territórios ainda estão em disputa. A colonização não começou com navios, você sabe. Os cartógrafos ajudaram os governantes a entender como eles poderiam mudar o mundo da música. Os poderes coloniais fizeram mapas para ajudá-los a navegar no mundo e controlar novos territórios. Durante o tempo de muitas grandes descobertas geográficas, os mapas mostraram mais do que apenas realidade. Eles ajudaram as potências europeias a sentirem que tinham o direito de poder sobre novas áreas sem sequer ir para lá. Isso foi especialmente claro em acordos como o Tratado de Tordesilhas. No final do século, o mundo era dividido entre os impérios coloniais. Um dos primeiros casos de divisão cartográfica em larga escala foi o Tratado de Tordesilhas de 1494. Naquela época, a Espanha e Portugal eram as principais potências marítimas da Europa e estavam competindo ativamente entre si. Após um conflito militar, a mediação do Papa Alexander VI resultou em um acordo entre os dois países. De acordo com este contrato, o mundo inteiro fora do euro foi dividido entre eles. A linha Meridian, correndo aproximadamente 107 quilômetros a oeste dos Açores, dividiu todas as terras a oeste desta linha entre Espanha e Portugal. Essa fronteira não levou em consideração o importante observar que os interesses de outros países europeus não foram considerados. As civilizações existentes nesses territórios também foram esquecidas. Como resultado, o Brasil se tornou a linha da divisão oriental, e Portugal foi escolhido para representar seu culto único, identidade oral, diferenciando-a do resto da América Latina. Algumas décadas depois, uma abordagem semelhante foi usada no Tratado de Saragos de 1529, que descreveu a divisão de esferas de influência na região do Pacífico. Este tratado definiu a fronteira entre territórios espanhóis e portugueses na Ásia, sobre as Ilhas Malus, que eram incrivelmente valiosas na época. Os mapas elaborados com base nesses acordos nem sempre mostravam a verdadeira situação.
Eles eram mais como uma maneira de fazer com que o poder pareça legítimo, criando uma história inventada sobre o Estado. Muitas regiões ainda eram desconhecidas. Mas eles já faziam parte das cores dos poderes coloniais. Havia muitos conflitos quando diferentes estados tentaram mudar as fronteiras que foram definidas, especialmente porque outras potências europeias, como França, Inglaterra e Holanda, começaram a estar muito envolvidas na competição colonial. Esse tipo de abordagem de mapa para dividir os territórios se tornou a base para a Conferência de Berlim de 1884. Até então, as fronteiras das colônias africanas eram bastante vagas, e os territórios eram gerenciados principalmente através de postos avançados costeiros e estações comerciais. Mas, à medida que a concorrência entre Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica cresceu, surgiu a questão de como evitar conflitos e compartilhar o continente entre os países europeus. Isso levou à Conferência de Berlim, que foi organizada pelos Estados Unidos sob a liderança da Alemanha e reuniu representantes de 14 países, incluindo a Grã-Bretanha, França, Portugal, Bélgica, Espanha, Itália e muito mais. O principal resultado da conferência foi o estabelecimento do princípio da ocupação eficaz, que afirmava que um país poderia reivindicar seu direito a um importante observar que isso se aplicava apenas a certos territórios se fosse realmente controlado e não apenas nos mapas. Isso levou a uma divisão ativa da África quando as potências europeias começaram a se mudar rapidamente e assumir novos territórios. Os mapas europeus não levaram em consideração as diferenças étnicas, linguísticas e culturais dos povos locais. Eles geralmente mostravam linhas retas traçadas ao longo de coordenadas geográficas ou ao longo de grandes rios, sem considerar a verdadeira estrutura social da região. Como resultado, as pessoas que viveram juntas há séculos foram divididas entre diferentes colônias e dentro das fronteiras dos novos estados coloniais. Isso levou à união de tribos que tradicionalmente tinham muitos conflitos no continente africano. Um dos exemplos mais impressionantes das consequências do domínio colonial é o seguinte, e é algo que tenho certeza de que todos podemos ficar para trás. O mapeamento se tornou o Estado Livre do Congo, que não se tornou parte dos impérios do que o mapa mostrou que era o rei Leopoldo II da propriedade pessoal da Bélgica. Pode parecer uma grande posse, mas, na realidade, era na verdade composta de muitos grupos étnicos diferentes. A infeliz realidade é que a população local foi explorada por uma questão de mineração de borracha. Isso levou a um dos períodos coloniais mais cruéis da história, afetando milhões de pessoas. Existem muitos exemplos de poderes europeus que buscam consolidar seu controle sobre novas terras. Frequentemente, as fronteiras eram determinadas arbitrariamente com base em fatores menos importantes, como geografia e sociedade. Os interesses econômicos levaram à criação de novos países onde pessoas com diferentes culturas, idiomas e tradições viviam. Isso também resultou em comunidades de origem e modo de vida semelhantes sendo divididos entre diferentes países. Isso causou muitos conflitos étnicos e instabilidade com os quais o mundo ainda está lidando hoje. Um dos exemplos mais famosos é a divisão do território da Nigéria, que foi essencialmente realizado com pressa pelos administradores coloniais britânicos. Há uma frase atribuída às autoridades britânicas que a Nigéria. No fim de semana, as fronteiras foram estabelecidas. Durante o final do século X, a Grã-Bretanha estava procurando solidificar sua posição. No entanto, essas fronteiras não consideraram completamente a rica tapeçaria de grupos étnicos, culturais e religiosos na região. Como resultado, dentro de um estado, havia pessoas com modos de vida muito diferentes. No norte, havia comunidades muçulmanas como Hausa e Ivo, cuja estrutura social era bastante diversa. Sua estrutura social era baseada nas tradições islâmicas. No sul, o povo de Aruba e Igbol levou a muitos conflitos no futuro na Nigéria independente, que recebeu soberania em meados do século XX do século XX. Crises políticas começaram nos anos 1900, devido às lutas de poder entre diferentes regiões. Isso levou a uma das guerras civis mais sangrentas da África, a Guerra da Independência por Biafra, quando o povo da Iba tentou se separar da Nigéria. A fronteira desenhada pelos colonialistas britânicos sem levar em consideração as realidades locais levou a conflitos futuros. Outro exemplo impressionante da divisão artificial dos povos foi o caso dos Maasai, divididos entre Quênia e Tanzânia. Os Maasai são um povo nômade. As belas planícies africanas, que incluem os territórios do Quênia e da Tanzânia modernos, abrigavam um modo de vida baseado no pastoralismo e na organização social. Isso permitiu que o povo Maasai se movesse livremente através de vastas pastagens, dependendo da temporada.
No entanto, no final do século XIX, as administrações coloniais britânicas e alemãs dividiram as esferas de influência na África Oriental. Eles desenharam uma fronteira sem levar em consideração o modo de vida Maasai. Isso significava que os Maasai não eram mais capazes de se mover livremente entre seus pastos tradicionais. A fronteira entre Quênia e Tanzânia correu direto pela terra que havia sido usada para protegê-los. Os Maasai existem há séculos, e sua situação tem sido desafiadora desde que os europeus começaram a desenvolver a parte oriental da ilha. Os territórios dos africanos estão movendo o povo Maasai de terras férteis para áreas menos habitáveis há muitos anos. Por exemplo, as autoridades britânicas mudaram milhares de Maasai do Quênia para dar lugar aos colonos europeus após a independência do Quênia e da Tanzânia. A situação não mudou muito desde então. A fronteira oficial entre os dois países ainda percorre a terra de Maasai. Os Maasai ainda estão enfrentando desafios com sua liberdade de se movimentar e usar a terra. Esses desafios nem sempre se encaixam no modo de vida tradicional. Vimos situações semelhantes em outras partes da África. Os limites que foram traçados sem considerar a população local dividiram o tuarego em vários países: Argélia, Níger, Mali e Líbia. Isso levou a conflitos em andamento, porque os tuaregues não têm. Os povos de ovelha são um ótimo exemplo de quão difícil pode ser desenhar fronteiras políticas. As pessoas que estavam encarregadas das regiões da época não tinham muito cuidado e não consideraram a complexa composição étnica e cultural da área. Isso levou à criação de estados artificiais, e, infelizmente, esses estados tiveram conflitos que afetaram a política, a economia e a estabilidade social de muitos países até séculos após a partida dos colonialistas. Os estados africanos ainda estão lidando com problemas iniciados por causa das decisões tomadas em escritórios. As autoridades europeias estavam ocupadas com mapas, mas eles realmente não sabiam sobre a vida das pessoas cujas vidas estavam mudando. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal, parecia sólido. Mas, na realidade, não durou muito. No início do século XV, já estava claro que os territórios abertos eram muito maiores do que o esperado. Os poderes marítimos da Europa estavam crescendo rapidamente, e eles não queriam ser os únicos que vendiam caramelo. Eles começaram a enfrentar essa divisão usando pirataria, empresas comerciais e expedições militares. Isso levou a uma nova divisão da América. A Inglaterra escolheu uma estratégia de desenvolvimento gradual, ignorando as reivindicações espanholas. No século XV, os corsários ingleses, agindo com a aprovação da coroa, atacavam regularmente galeões espanhóis carregados de ouro. No início do século XVI, os ingleses começaram a criar seus próprios assentamentos, não reconhecendo os direitos espanhóis a toda a América. Então Plymouth se estabeleceu. A colônia francesa na costa leste da América do Norte em 1620 era um local de novos comércios. Ele se expandiu para as ilhas do Caribe, onde capturaram a Jamaica do Espanhol em 1655. Esta bela ilha se tornou um dos maiores centros de comércio de escravos e produção de açúcar. A França agiu de maneira diferente da Inglaterra. Ao contrário da Inglaterra, não criou imediatamente um grande acordo. Em vez disso, ele se concentrou no comércio de peles e no desenvolvimento de alianças com os povos indígenas da terra. Viajantes e comerciantes franceses exploraram o interior da América do Norte, montando fábricas ao longo dos Grandes Lagos e do rio Mississippi. No final do século, os franceses e os holandeses, que tinham uma marinha forte e muito dinheiro, tentaram se estabelecer na região do Caribe e na primeira metade do século. Eles capturaram brevemente uma parte do nordeste do Brasil, criando a colônia da Nova Holanda. Em 1654, o pessoal português teve uma grande vitória com sua revolta, e eles conseguiram recuperar o território. Mais tarde, a Holanda apareceu como um centro importante para a economia de plantações no Caribe. Toda essa luta pelo território levou à criação de um sistema único de governo. Ninguém poderia realmente afirmar ter controle total sobre a região, e as ilhas costumavam mudar de mãos durante as guerras e ataques de piratas no Caribe. Como resultado, um monte de colônias apareceu no Caribe. Os britânicos, os barbadianos, os jamaicanos, os franceses, os haitianos, os martiniquianos e os holandeses, assim como os curaçaonianos, estavam por todo lugar. Eles desafiaram o monopólio e criaram suas próprias colônias. Isso mudou o mapa do Novo Mundo para sempre. Música. A luta pela América entre as potências europeias levou a uma série de guerras, conflitos diplomáticos e redistribuição constante do território. O Caribe era uma das regiões mais tensas.
Espanha, Inglaterra, França e Holanda estavam todos interessados nessa área, e cada ilha era realmente importante. Quem o controlou poderia chegar às plantações de açúcar e tabaco, que eram realmente lucrativas. As potências europeias às vezes lutavam entre si, e às vezes, até usavam armas. Uma das maiores guerras que afetou o equilíbrio de poder nas Américas foi a Segunda Guerra Anglo-Holandesa, que aconteceu de 1665 a 1667. A Inglaterra e a Holanda lutaram sobre colônias em diferentes partes das Américas. O mundo era um lugar diferente naquela época, incluindo o Caribe e a América do Norte. O resultado desse confronto foi a conclusão do Tratado de Bretagne, sob o qual a Inglaterra manteve Nova York, anteriormente conhecida como Nova Amsterdã, e o controle consolidado da Holland sobre o Suriname, que se tornou uma plantação importante. Ao mesmo tempo, houve uma luta entre Inglaterra e a França, que se tornou particularmente intensa no final do século X nas ilhas da Martinica e Guadalupe. Este lugar era onde os franceses e os ingleses tiveram muitas batalhas, e eles continuavam mudando quem o possuía. Nos anos 1500, esses conflitos eram frequentemente combatidos com a ajuda de corsários de seus países e invasores que atacaram colônias inimigas. Depois que o rei Carlos II morreu em 1701, houve uma luta para decidir quem seria o rei da Espanha. Essa guerra levou a Inglaterra, França, Holanda e Áustria recebendo parte da terra. Os americanos deram à Inglaterra boa para fazer negócios com os escravos nas colônias espanholas. Eles também fizeram as ilhas de Antígua, Saint Kitts e Jamaica parte de seu território. A França perdeu muito, mas eles ainda tiveram muita influência no Caribe, especialmente no Haiti, que mais tarde se tornou um dos países mais influentes do mundo. As ricas colônias foram capazes de cultivar muito açúcar, o que os tornava muito dinheiro. A exploração de escravos levou à Revolução Haitiana no final do século XV. Por causa disso, a França perdeu o controle da ilha para sempre. Apesar de todas as guerras e acordos diplomáticos, as potências europeias nunca foram capazes de estabelecer o equilíbrio final de poder. As forças armadas dependiam mais do comércio internacional e da exploração de recursos naturais. Isso criou um sistema instável que mais tarde levou à independência do país. Era o momento de muitas colônias e o início de um novo estágio da história da América. O desenvolvimento da América pelas potências europeias foi um processo complexo. Muitas das colônias foram esquecidas projetos que deixaram uma marca na história, mas nunca se enraizaram. Algumas colônias foram destruídas devido à fraqueza militar e à concorrência de poderes mais poderosos. Outros sofriam com a falta de recursos e condições desfavoráveis. Outros ainda começaram a ser destruídos. Existem tantos experimentos coloniais esquecidos por aí, como a Antártica Francesa no Brasil, a Nova Suécia na América do Norte e a ambiciosa, mas fracassada da Antártica. Foi uma das primeiras tentativas francesas de ganhar posição na América do Sul em meados do século XII. Em 1555, um grupo de colonos franceses desembarcou na costa do Brasil e fundou um assentamento na ilha de Velon, perto do local onde agora está localizado o Rio de Janeiro. Eles tinham grandes planos para criar uma fortaleza e um shopping que pudesse resolver muitos problemas. A colônia estava enfrentando alguns desafios. Não havia comida suficiente, e houve alguns problemas com as tribos indianas locais. Além disso, naquela época, todos pensavam que Portugal era o país mais importante do mundo. Em 1560, eles capturaram e destruíram o assentamento francês. Depois disso, os franceses perderam a chance de escrever no Brasil. Outra colônia pouco conhecida, mas interessante, foi a Nova Suécia, fundada na América do Norte nos anos 1600. Em 1638, um grupo de colonos suecos pousou no que é agora o estado dos Estados Unidos de Delaware e fundou. A pequena cidade de Fort Christina era importante para os suecos, porque era exatamente onde um monte de rotas comerciais se cruzou. Os suecos trabalharam duro para fazer sua pequena cidade prosperar, mas não conseguiam competir com os holandeses, que tinham uma colônia maior e mais poderosa chamada New Amsterdã, que agora conhecemos como Nova York. Não, a Suécia foi fundada em 1655 pelos holandeses sob o comando do governador de Petten. A colônia durou apenas 17 anos, mas causou um impacto cultural duradouro na região. Alguns nomes e tradições locais ainda têm raízes suecas, o que é realmente adorável. O projeto colonial mais ambicioso, mas desastroso, foi a tentativa escocesa de estabelecer uma colônia no século X. Em 1698, os escoceses estavam tentando expandir sua influência econômica para competir com a Inglaterra e a Holanda. Eles ainda eram um estado independente na época. Então,
Eles enviaram uma expedição ao Panamá. Lá, eles estabeleceram o assentamento da Nova Caledônia. Seu objetivo era criar uma rota comercial ligando os oceanos do Pacífico e do Atlântico. Eles esperavam que essa rota fosse usada como uma ponte entre os dois oceanos. No entanto, a colônia enfrentou problemas desastrosos. O calor estava muito quente. Os colonos enfrentaram muitos desafios em sua jornada, incluindo um clima úmido, doenças, escassez de alimentos e conflitos com os espanhóis. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas devido à malária e fome. Em 1700, os remanescentes da colônia foram evacuados, e o projeto infelizmente levou a um desastre financeiro. As enormes somas de dinheiro investidas na expedição tiveram um impacto significativo na economia da Escócia, contribuindo para a crise econômica que levou à formação da Escócia em 1707. Entendeu totalement. As pessoas formaram uma aliança política com a Inglaterra, e foi assim que a Grã-Bretanha surgiu. É importante lembrar que a colonização da América nem sempre foi uma caminhada no parque. Até os cachorros grandes tiveram suas lutas, e países menores como Espanha, Inglaterra, França e Holanda às vezes achavam difícil acompanhar os grandes jogadores. Quero dizer, vamos pensar sobre isso. As condições nem sempre foram ótimas, houve doenças, ameaças militares e problemas de dinheiro. Muitas colônias enfrentaram desafios, sabe? Eles não estavam por muito tempo, mas ainda causaram uma impressão duradoura na história e desempenharam um papel significativo no desenvolvimento dos estados que os receberam. O processo de colonização teve um enorme impacto na paisagem linguística da América, moldando-a na rica e diversificada tapeçaria que reconhecemos hoje. Enquanto idiomas europeus como espanhol, português, inglês, francês e holandês dominam o continente, cada região tem sua própria identidade linguística. Em alguns países, é realmente triste pensar que as línguas indígenas desapareceram completamente ou apenas sobreviveram em comunidades isoladas. Mas em outros países, é maravilhoso ver que eles conseguiram sobreviver na comunicação cotidiana ou até receberam status oficial. Você sabe, é incrível como diferentes culturas e grupos étnicos podem se unir para criar esses idiomas bonitos e únicos. As línguas crioulas híbridas se tornaram uma grande parte da identidade do Caribe e da América Latina, e é realmente incrível como eles influenciaram a região. O Paraguai é um lugar especial na América do Sul, porque é o único país onde o idioma local guarani foi preservado e até reconhecido como segundo idioma oficial. Isso é graças aos colonizadores espanhóis que realmente apoiaram o idioma. A Europa teve uma experiência diferente com o Guarani, e é por isso que é encontrado em lugares diferentes. Os jesuítas e outros colonizadores trabalharam duro para espalhar o amor do cristianismo à população local, ensinando-lhes Guarani. Eles também criaram ferramentas úteis como gramáticas e dicionários. O idioma foi usado na vida cotidiana por muitas pessoas, mesmo as do interior do Paraguai. Não desapareceu mesmo após a independência e hoje é falado por mais de 90% da população do país, juntamente com Pani-sh. Juntamente com a preservação dos idiomas indígenas, os colonizadores também introduziram muitos novos idiomas híbridos. Os idiomas são tão interessantes. Eles vêm de todos os tipos de lugares e têm todos os tipos de histórias. Por exemplo, existem idiomas formados como resultado do contato entre colonos europeus, escravos africanos e povos nativos. Idiomas como crios e patuá se originaram principalmente nas partes do Caribe e costeiro da América Latina. Crios está em francês, mas tem muitas línguas africanas e gramática simplificada. O Jamaica Patuá desenvolveu na Jamaica, uma mistura de inglês, idiomas da África Ocidental e influência espanhola. Rarotonga é outro exemplo. É uma linguagem que combinava elementos de inglês e holandês. Papiamento é outra língua especial que veio das belas ilhas do Caribe de Aruba, Bonaire e Curaçao. É diferente de outras línguas crioulas, porque é baseado não apenas em um idioma europeu, mas em vários. Essa mistura única é porque as ilhas sempre foram lugares onde diferentes culturas se encontram e se misturam. Hoje, papiamento ainda é o principal idioma que as pessoas usam para se comunicar nessas ilhas. Essas ilhas têm um status oficial, e é realmente interessante como a colonização espalhou idiomas europeus. Por exemplo, a preservação de Guarani no Paraguai e o surgimento de línguas crioulas híbridas no Caribe. O mapa de idiomas das Américas tornou-se um testemunho vivo do passado colonial e de suas complexas interações culturais. A colonização das Américas não era apenas entregar os territórios e mudar o mapa do idioma, mas também é de partir o coração pensar na perda de povos inteiros. Muitos grupos indígenas passaram por um destino tão trágico.
Alguns deles foram forçados a deixar suas casas por causa de guerras e doenças. O que resta para trás são alguns traços e crônicos arqueológicos. Outros tiveram que se misturar com grupos étnicos maiores, o que significava que eles perderam suas línguas e tradições. Um dos exemplos mais emocionantes são os Tainos no Caribe. Eles foram o primeiro grupo a encontrar europeus após a chegada de Columbus em 1492. Eles se estabeleceram em Cuba, Haiti e Porto Rico. Rico, Jamaica e Bahamas eram um grupo trabalhador de agricultores que trabalhavam para cultivar mandioca, tabaco e algodão. Eles construíram aldeias com cabanas redondas e viveram felizes juntos. Algumas décadas após a invasão espanhola, o Tais enfrentou alguns desafios. Eles foram forçados a trabalhar em plantações espanholas e não conseguiram se proteger de doenças que vieram da Europa. Mulpião, sarampo e tifo dificultaram o crescimento e prosperar. Com o tempo, seus números diminuíram lentamente. Os espanhóis usavam um sistema chamado "é realmente triste", mas em meados do século X, os tanos haviam desaparecido basicamente. Eles não eram mais um povo distinto, mas seu DNA ainda pode ser encontrado em algumas pessoas que vivem hoje nas ilhas do Caribe. O mesmo aconteceu com o povo indígena de Tierra del Fuego, que fica no extremo sul da América do Sul. As pessoas lá, como Nama e Alacalu, viveram por centenas de anos em climas realmente severos. Eles se mudaram pela canoa e tinham tradições especiais. A expansão europeia no século X trouxe muitas mudanças, incluindo a introdução de uma nova geração de ovelhas. Isso aconteceu por causa da colonização da Patagônia e a disseminação de fazendas de ovelhas europeias. A segunda coisa que aconteceu foi que muitas pessoas locais foram forçadas a deixar suas casas. Durante esse período, os europeus trouxeram doenças como tuberculose e influenza para a área, e muitas das pessoas morreram. Então, algumas pessoas começaram a atingir certos grupos, especialmente o Selknam, e isso levou o Selknam sendo morto. Antigamente, alguns proprietários contratavam caçadores para tirar algumas pessoas locais. Você pode pensar neles como uma ameaça à criação de gado, mas eu os vejo como pessoas que merecem nosso respeito. Um dos exemplos mais famosos é o último falante nativo da língua iamana, Cristina Calderon, que morreu no ano 2 do século XX. Ela se recusou a falar sua língua na presença de homens, vendo isso como um protesto simbólico contra a colonização europeia e a destruição de seu povo. Outra forma de destruição de culturas indígenas ocorreu através de atividades missionárias. O exemplo mais impressionante é que os espanhóis começaram a agir. Hitler se estabelecer nesta região usando monges. Eles procuraram converter a população local para o cristianismo, mas os métodos usados pelos espanhóis não eram os mesmos. Eles foram gentilmente incentivados a se mudar para missões e foram ensinados a falar em inglês. Eles também foram convidados a trabalhar e foram punidos se não obedeceram. Infelizmente, muitos índios morreram de epidemias e suas tradições culturais foram perdidas por várias gerações. Portanto, a colonização não apenas mudou o mapa da América, mas também causou o desaparecimento de povos inteiros. É de partir o coração pensar em quantas doenças foram usadas para destruir o modo de vida tradicional. As condições adversas e a política deliberada de extermínio causaram muito sofrimento. É difícil imaginar que mesmo aqueles que sobreviveram fisicamente muitas vezes perdiam suas línguas, costumes e identidade, tornando-se vítimas de assimilação cultural que continuaram até o século XX. A colonização mudou o destino de muitos, e é importante lembrar o impacto que teve na vida das pessoas. É difícil de acreditar, mas a América e a África passaram por momentos muito difíceis durante esse período. Nas Américas, a chegada dos europeus mudou muito. Alguns grupos de pessoas estavam perdidos e os novos surgiram. Na África, o comércio de escravos foi uma grande parte dessa mudança. Machucou muitas pessoas e lugares, e também mudou a situação política. O comércio de escravos foi uma grande parte da conquista europeia das Américas. Tudo começou tornando alguns estados africanos mais fortes e fracos e depois destruiu outros. Antes dos europeus chegarem lá, já havia um comércio de escravos na África. Era principalmente uma negociação que passou pelo Ártico. A quantidade de tráfico de pessoas ficou muito maior. É realmente triste, mas muitas vezes, prisioneiros de guerra e prisioneiros de conflitos tribais estavam envolvidos nesse processo. Eles receberam armas de fogo, têxteis, bebidas alcoólicas e outros bens europeus em troca. Um dos estados africanos mais famosos envolvidos no comércio de escravos foi o Reino de Dahomey, que agora é o Benin moderno no NTM.
Durante séculos, travou ativamente guerras com povos vizinhos e vendeu os governantes de Demake, uma região da Europa, usou o dinheiro ganho do tráfico de pessoas para fortalecer seu exército, construir fortalezas e aumentar sua economia. Seu reino era conhecido por sua guarda feminina de elite, os chamados grandes dinamarqueses da Amazon, que participaram de campanhas militares e forneceram escravos para outro estado. O estado de Assam ficou rico no comércio de escravos. Gana moderno, este lindo reino, escondido no coração da África Ocidental, tornou-se uma forte força militar. Controlava minas de ouro e estava ativamente envolvido no comércio de escravos. Ficou em guerra com tribos vizinhas, capturou prisioneiros de guerra e os vendeu para europeus através de fortes costeiros como Elmina e J Coast. No entanto, ao contrário de Damianti, o Gana não dependia completamente da infeliz prática do comércio de escravos, foi usada por algumas potências europeias para ajudar a fortalecer suas economias. Cada poder tinha sua própria abordagem única para essa questão difícil. O comércio de escravos britânicos foi um dos maiores e mais organizados centros de tráfico de pessoas. O Liverpool, Bristol e outros navios britânicos trouxeram regularmente suprimentos para as plantações de açúcar e café na região do Caribe. Isto é especialmente verdade na bela ilha de Saint-Domingue. As pessoas adoráveis da Guiana, Martínica e Guadalupe desenvolveram o primeiro sistema legal a regular a escravidão, que eles chamaram de Croc-CEC. Esse sistema estabeleceu oficialmente o status dos escravos e seu conteúdo. Os portugueses foram os primeiros a iniciar o comércio de escravos e permaneceram seus principais organizadores por um longo tempo. Suas colônias no Brasil se tornaram o maior mercado de escravos africanos, e foram os comerciantes de escravos portugueses que transportaram o maior número de escravos. Eles usaram fortalezas costeiras como Luanda em Angola, e trabalharam em estreita colaboração com os governantes africanos. Eles lhes venderam armas de fogo e bens europeus em troca de escravos. O comércio de escravos teve um enorme impacto na África. Tornou as regiões inteiras mais fracas, levou ao despovoamento e causou combate entre diferentes grupos de líderes. Isso tornou muitos estados africanos dependentes de bens europeus quando o comércio de escravos era oficial. As vendas de escravos em expansão anteriormente do reino estavam em crise sem outras fontes. No entanto, no final do século X, a África ainda era a última região principal do mundo que não havia sido dividida entre os poderes europeus. Os impérios coloniais da França, Grã-Bretanha, Portugal e Bélgica já haviam assumido alguns dos territórios costeiros, mas o interior do continente ainda era praticamente inexplorado. Mas, como os países europeus competiram mais e a Bélgica estava se expandindo muito na bacia do Congo, os outros países tiveram que fazer alguma coisa. Vamos nos reunir na mesa de negociação para evitar conflitos e dividir formalmente o continente africano. Em 1884, a Conferência de Berlim foi realizada em Berlim. A conferência foi iniciada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, que queria ser o mediador entre os poderes coloniais e garantir que a Alemanha pudesse vender seus produtos na África. 14 países participaram da conferência: Alemanha, Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria, Andongous, Império Otomano, Estados Unidos e Império Russo estavam todos lá. Embora esses 3 países não tivessem grandes planos de colonizar a África, sua presença fez da conferência um evento internacional. Nenhum estado africano ou pessoas foram convidadas a discutir o destino de todo o continente. É como se a opinião das pessoas que moravam lá não fosse considerada. Um dos principais resultados da Conferência de Berlim foi o reconhecimento do princípio da ocupação eficaz. Foi ele quem assumiu o comando e o mostrou no mapa. Isso fez com que as potências europeias quisessem ir mais fundo no continente para obter mais terras para si. Após a conferência, ele iniciou o que chamamos de Corrida pela África. Foi uma época em que os europeus assumiram os territórios africanos muito rapidamente. Como os países compartilharam a terra foi decidido por coisas como sua história, quanta influência eles tiveram, sua força militar e o que eles queriam fazer economicamente. França já é um acordo feito. Eles também expandiram seu território para o interior, conectando a África Ocidental e Central. Isso criou a chamada África Superior, uma ampla faixa de territórios franceses que se estendem de oeste a leste. Os franceses estavam determinados a estabelecer o controle sobre todo o país, fornecendo uma ligação entre suas colônias no Magrebo e na África Ocidental, além de ganhar uma posição na bacia do rio Congo. Essa ideia foi associada ao projeto Cecily Rosa, que sonhava em criar uma África britânica do Cairo à Cidade do Cabo.
Os britânicos que tentaram assumir o controle do Sudão, Quênia, Uganda, Rodésia, que agora é a Zâmbia e o Zimbábue, e a África do Sul. Eles queriam criar uma grande área sob o domínio britânico. Mas a Alemanha não gostou deste plano. A Alemanha já havia decidido criar uma África unida com a expansão francesa no Sudão. Isso levou à crise de Fachoda em 1898. A Alemanha não tinha muitos bens coloniais antes da conferência. Mas eles usaram a situação para obter os seguintes territórios, os territórios na África Oriental. As colônias alemãs eram importantes por si só, mesmo que não fossem tão grandes quanto os territórios britânicos e franceses. O rei Leopoldo II da França levou os outros países a concordarem com seu plano de assumir a terra perto do rio Congo. Em vez de transformar essas terras em uma colônia clássica, Leopoldo disse que eles eram sua própria propriedade privada. Isso levou à criação do Estado Livre do Congo, que se tornou a Conferência de Berlim. Foi um momento muito difícil para muitas pessoas na África. Foi um dos regimes mais brutais da história da colonização. A conferência decidiu que não havia problema nos países combater guerras civis e serem estáveis. Essas decisões que foram tomadas em Berlim em 1885 ainda afetam a África hoje. A conferência dividiu a África e, em seguida, os europeus começaram a se mudar para o continente muito rapidamente. O Congo belga é um exemplo realmente infeliz do domínio colonial. Ao contrário de outras colônias que pertenciam aos estados, o território da bacia do rio Congo se tornou a posse pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica. Ele o transformou em uma empresa privada focada na exploração brutal dos recursos naturais e na população local. Durante várias décadas de seu governo no Congo, estima-se que um homem que fez, este foi um momento muito difícil para muitas pessoas. Foi um dos períodos mais violentos da história do colonialismo. Leopoldo II tornou-se rei da Bélgica em meados do século X. Ele realmente queria expandir o país. É território, mas ele não tinha muitos recursos. Ele tentou transformar a Bélgica em um império, mas percebeu que não tinha o poder militar ou econômico de competir com a Grã-Bretanha. Ele pensou que seria uma ótima ideia iniciar uma empresa colonial particular que seria oficialmente independente dos Estados Unidos. Para justificar sua reivindicação ao Congo, Leopoldo usou um idioma muito bom. Ele contratou o pesquisador Henry Morton Stanley, que organizou expedições à bacia do Congo e fez tratados com líderes locais. Esses tratados foram assinados por africanos, que muitas vezes não os entendiam. Eles também transferiram o controle de suas terras para os europeus na Conferência de Berlim. Leopoldo conseguiu convencer outros poderes a reconhecer sua posse, dizendo que criaria um Estado livre no Congo que lutaria com o comércio de escravos e promoveria o desenvolvimento da região. Foi só então que a borracha se tornou a principal fonte de. No final do século X, o Estado Livre do Congo estava indo muito bem financeiramente. As pessoas começaram a querer cada vez mais esse recurso devido à crescente indústria automobilística e produção de pneus. Leopoldo montou um sistema onde a população local tinha que coletar borracha para empresas belgas, mas não foram pagas por isso. Em seguida, ele introduziu cotas obrigatórias, que transformou toda a economia da região em um sistema rigoroso de trabalho forçado. Os homens foram enviados à selva para coletar borracha e, se não seguissem as regras, suas famílias foram muito malvadas. Punição. A parte mais terrível desse sistema foi a violência em massa usada para manter a ordem. Autoridades e policiais belgas pediram à população local e ao PI que se submetessem, e o fizeram. As tropas coloniais, conhecidas como Forças da Ordem Pública, consistiam em oficiais europeus e soldados mercenários africanos que foram ordenados a intimidar a população. Um dos símbolos do terror foi a prática de matar moradores indisciplinados. Além dos assassinos, a exploração em massa levou a epidemias, fome e destruição das sociedades tradicionais. Aldeias inteiras o Congo era um lugar difícil. Os homens foram forçados a trabalhar na selva, e mulheres e crianças morreram de fome ou doença. Foi um momento muito triste. Os historiadores estimam que a população foi reduzida em 50%, o que é igual a 5 a 10 milhões de vidas. Felizmente, informações sobre as atrocidades do Congo começaram a vazar para a Europa, graças ao trabalho de jornalistas, missionários e ativistas de direitos humanos. Em 1908, o governo belga forçou o rei a entregar o Congo ao controle estatal. Mesmo depois disso, a gestão colonial e a exploração econômica no Congo continuaram. 1919. A história do Congo belga é uma história muito triste. É um dos piores exemplos de domínio colonial e mostra como a busca de lucros privados se tornou um grande negócio para a economia belga.
Esse período mudou o destino da região e deixou feridas profundas que ainda são sentidas na República Democrática do Congo hoje. As fronteiras coloniais desenhadas pelos europeus causaram muitos conflitos modernos na África. Eles dividiram os mesmos povos entre diferentes estados e grupos unidos com rivalidades históricas. Entre as fronteiras mais problemáticas da Somália e da Etiópia estão dois países que compartilham uma fronteira com o Quênia e a Tanzânia. Houve alguma tensão entre eles sobre quem possui um pedaço de terra chamado Saara. Após uma grande reunião chamada Conferência de Berlim, a terra da Somália foi dividida entre a Grã-Bretanha, Itália e França. Então, em 1977, a Somália iniciou uma guerra chamada Ogaden War, porque eles queriam reunir todas as pousadas da Somália novamente. A URSS estava ajudando a Etiópia e acabou vencendo. Embora a Somália tenha perdido, a luta não terminou. Houve mais guerras e luta na região desde então. Também houve um desacordo sobre uma parte da África chamada Saara Ocidental. Esse desacordo começou em 1975, depois que a Espanha foi embora. O Marrocos assumiu a frente de Polis, assumiu a Argélia em 1991, mas eles não assumiram todo o território. Uma trégua foi concluída, mas eles nunca realizaram um referendo sobre o status da região. O Marrocos controla a maior parte do território, e Polis detém as áreas de fronteira. Outra fronteira problemática é a divisão Maasai entre Quênia e Tanzânia. Os britânicos e alemães estão a caminho. As migrações pós-independência Maasai no Quênia e na Tanzânia mantiveram essa fronteira e a criação das fronteiras coloniais nos Grandes Lagos R. A região foi uma das causas dos conflitos étnicos. O maior desses conflitos foi o confronto entre Hutus, e antes da chegada dos europeus, o povo de Ruanda e o Burundi viviam de uma maneira mais integrada. Eles não se consideravam Tutsis ou Hutus, mas como grupos sociais diferentes. Os Tutsis eram agricultores. No início do século XX, os alemães e os belgas passaram a ser os chefes. Eles fizeram um sistema de documentos que tornaram formalmente os Tutsi os líderes e tornaram suas vidas melhor. Depois que Ruanda se tornou seu próprio país em 1960, o Hutus assumiu o controle. Eles começaram a maltratar os Tutsis. As coisas ficaram muito ruins em 1994, quando muitas pessoas foram mortas. É de partir o coração ouvir que 000 pessoas, principalmente Tutsis e Hutus, fugiram do genocídio e experimentaram revoltas políticas, crises e limpeza étnica por décadas. O infeliz legado do período colonial, quando os europeus aumentaram artificialmente as diferenças étnicas, continua sendo uma das principais causas de instabilidade na região após a consolidação da antiga União Soviética. As potências europeias estavam interessadas em obter o controle dos territórios africanos, e assim, começaram a reconstruir as cidades. Eles fizeram isso para torná-los centros administrativos, comerciais e militares. A ideia era que essas megacidades coloniais serviriam aos interesses das metrópoles, fornecem logística conveniente para exportar recursos e simbolizar o poder dos colonizadores. Como resultado, muitas cidades africanas receberam arquitetura europeia, ruas retas, avenidas espaçosas e áreas separadas para os europeus. O modelo francês de urbanização foi baseado no conceito de assimilação, onde as cidades coloniais deveriam se parecer com o moderno Dakar da França. Estou tão animado para compartilhar com você alguns exemplos incríveis dessa abordagem. Dakar, o vibrante coração da África Ocidental francesa desde o início do século XX, é um exemplo perfeito. Eles o construíram com avenidas amplas e neoclássicas que lembram as de Paris, além de grandes escritórios do governo. Os franceses criaram bairros europeus separados com infraestrutura desenvolvida nessas cidades, enquanto os africanos viviam em áreas congestionadas nos arredores de Abidjan, uma cidade que se desenvolveu como um porto-chave na África francesa. Nos anos 50, recebeu o apelido de Paris dos Trópicos por causa de sua arquitetura moderna. O investimento da França na infraestrutura da cidade foi realmente emocionante. Eles construíram pontes, aterros e ruas largas, mas a população quase não tinha acesso a essas comodidades. As autoridades coloniais francesas também prestaram atenção à construção de áreas de uso misto onde as urbanizações viviam, enfatizando a segregação. Suas cidades coloniais se desenvolveram com o princípio da rigorosa separação das áreas europeias e africanas. Em Lagos, na Nigéria, os britânicos construíram um porto moderno, distrito comercial, edifícios administrativos europeus e ferrovias que conectam a cidade a regiões rurais ricas em recursos. Os bairros africanos eram. A explosão populacional da cidade recebeu um grande impulso. A cidade do Cabo foi fundada pelos holandeses e depois ficou sob controle britânico.
tornou-se o modelo de urbanização colonial britânica, com os bairros de estilo europeu aparecendo com encantadores quadrados vitorianos e adoráveis parques verdes. Mas, infelizmente, muitos foram forçados a se mudar para subúrbios pobres, especialmente após a introdução do apartheid. Nairobi, Quênia, foi originalmente criado como uma fortaleza para a construção de uma ferrovia de Mombasa. A bela cidade de Uganda foi projetada pelos padrões britânicos, com ruas centrais e edifícios vitorianos. As áreas alocadas separadamente foram designadas para europeus e comerciantes asiáticos. Nairobi rapidamente se tornou o centro administrativo da África Oriental Britânica. No entanto, os africanos não foram autorizados a se estabelecer nas áreas de prestígio da cidade. Como resultado, as megacidades coloniais foram formadas como fortalezas de impérios focados nos padrões europeus de vida e administração. Infelizmente, isso levou ao aumento da desigualdade social. Preparando o cenário. Os países africanos lidam com alguns desafios desde que ganharam independência. Muitos países africanos optaram por manter suas fronteiras coloniais, mesmo que possam ser um pouco confusas e duro para as pessoas que moram lá. Existem algumas razões pelas quais isso está acontecendo. Uma é que eles estão preocupados em serem tomados completamente. Outra é como as organizações internacionais podem reagir às situações políticas internas nos países. Em 1963, a Organização do Afri, o UNIT, disse que os líderes dos novos estados africanos entenderam que mudar as fronteiras poderia levar a guerras. Isso ocorre porque quase todos os países tinham pessoas com vizinhos ou grupos étnicos que tiveram que se unir em um estado. No entanto, as tentativas de mudar de fronteira ainda foram feitas, e invariavelmente, levaram a conflitos sangrentos. Um dos exemplos mais impressionantes foi o Sudão, onde, depois que os britânicos se retiraram, o país foi dividido em dois grupos, comunidades muçulmanas e comunidades não muçulmanas. Durante muito tempo, os cristãos queriam poder tomar suas próprias decisões, o que levou a duas guerras civis, 1955, 1997 e de 1983 a 2005. Essas guerras mataram cerca de 2 milhões de pessoas. Em 2011, o Sudão do Sul foi capaz de se tornar um país independente, mas imediatamente enfrentou um novo conflito interno. Outro exemplo é a guerra entre a Etiópia e a Eritreia. Depois que os italianos saíram, a Eritreia se tornou parte da Etiópia. O meio do século XX foi um momento difícil para os dois países. Eles ainda estavam elaborando suas diferenças em relação ao território, e isso levou a uma guerra em 1998. Foi um momento triste, e muitas vidas foram perdidas. A Somália se tornou independente em 1960 e tentou mudar suas fronteiras para incluir todos os territórios onde os somalis moravam, incluindo alguns na Etiópia, Quênia e Djibouti. Em 1977, o exército somali invadiu a região de Ogaden, na Etiópia. Mas a guerra terminou, o que é uma ótima notícia. Agora, os países africanos preferem manter suas fronteiras existentes para evitar guerras de massa. No entanto, isso não elimina conflitos internos. Os estados onde contradições étnicas e políticas estabelecidas na era colonial continuam provocando instabilidade. Embora a maioria dos países africanos ganhasse formalmente independência em meados do século XX, as ex-potências coloniais mantiveram influência significativa sobre seus posses anteriores. Essa influência é evidente na economia, política, alianças militares e o uso das línguas das antigas áreas metropolitanas como oficiais. Um dos exemplos mais marcantes de controle secreto é o sistema financeiro através do qual a França gerencia as economias de outros países africanos com a ajuda de o CFA Franc NK foi introduzido pela primeira vez em 1945 pelo governo francês por suas colônias na África Ocidental e Central. Após a independência, o sistema de moeda permaneceu o mesmo, então o CFA Franc continuou a existir em duas versões, o franco da África Ocidental, também conhecido como KV, e o franco da África Central, também conhecido como Confronticon. Ambas as moedas estão ligadas ao euro, e sua emissão é cuidadosamente gerenciada pelos franceses, ainda estão desempenhando um grande papel no sistema financeiro desses países de algumas maneiras diferentes. Os estados africanos que usam o CFA são obrigados a manter metade de suas reservas suadas em contas no Banco da França. Isso significa que eles têm menos independência financeira, uma vez que o uso desses fundos exige a aprovação das autoridades francesas. Além disso, o franc CFA está intimamente ligado ao euro, é uma moeda especial que conecta países africanos à União Europeia. Os bancos centrais dos países africanos são responsáveis pelo gerenciamento do franc CFA.
A França tem um papel especial nesse sistema. Ele pode vetar decisões importantes, e seus representantes fazem parte dos órgãos de governo desses bancos. Este sistema é bom para a França, porque os ajuda a fazer parte do sistema Franc-CFA. A estabilidade econômica em suas áreas de influência é realmente ótima porque garante que todos tenham acesso a recursos e mantenham privilégios comerciais. Mas para os países africanos, isso significa que eles não têm tanto controle sobre sua economia e precisam confiar nas decisões tomadas em outros países. Nos últimos anos, mais e mais pessoas têm criticado o CFA. Alguns países, como Mali e Burkina Faso, querem deixar o sistema em 2019. Todos sabemos o quão difícil é fazer mudanças como essa, e realmente queríamos compartilhar as notícias sobre a moeda ser reformada e substituída pelo eco. Infelizmente, houve algum desacordo político e pressão da França que atrasaram o processo. Embora seja oficialmente independente, o CFA ainda é uma maneira de a ex-metrópole ter uma influência positiva nos estados africanos. Nas últimas décadas, a China se tornou um participante importante na vida econômica e política dos países africanos, gradualmente se tornando uma influência mais significativa do que ex-poderes coloniais como França, Grã-Bretanha e outros países europeus. Enquanto esses países mantêm o controle há muito tempo, e antigas colônias por meio de mecanismos financeiros, bases militares e acordos comerciais, a China escolheu um caminho diferente. Em vez de confiar nos mesmos métodos antigos, a China usou investimentos, projetos de infraestrutura e um sistema de crédito que ajudou os países africanos a se tornarem dependentes de Pequim. Essa nova abordagem da China para entrar na África começou no final do século XX e foi especialmente desenvolvida nos anos 2000. Ao contrário do Ocidente, que geralmente pede algo em troca de cooperação econômica, a China ofereceu empréstimos e investimentos em países africanos sem condições. Quando se trata de direitos humanos, democracia ou luta contra a corrupção, essas propostas chinesas realmente ressoaram com as elites africanas que estavam ansiosas para alcançar um rápido desenvolvimento sem enfrentar pressão externa. Os projetos de infraestrutura foram uma grande parte disso. A China está ajudando a construir coisas como estradas, portos, ferrovias, pontes, usinas de energia e redes de telecomunicações em todo o continente. Muitos desses projetos fazem parte da iniciativa One Belt One Road, que fez da África uma parte importante da estratégia global da China. Em troca, os países africanos recebem empréstimos que muitas vezes não podem pagar, o que aumenta sua dependência econômica da China. Isso é chamado de diplomacia da dívida. Em troca de investimentos e acesso a lugares estrategicamente importantes, os países africanos recebem empréstimos que podem não ser capazes de pagar. É importante observar que alguns países têm recursos importantes, como petróleo, cobre, lítio e metais de terras raras. Em alguns casos, um país pode desistir do controle de um porto, como o porto de Hambantota no Sri Lanka, que foi concedido à China em um contrato de longo prazo depois de não pagar um empréstimo. Uma situação semelhante é vista no porto de Mombasa, no Quênia, e nas ferrovias na Etiópia. A China tem investido muito na África. Eles estão construindo minas na Zâmbia e investindo em indústrias agrícolas e extrativas. Eles também estão investindo em petróleo e gás africanos. De fato, as empresas chinesas controlam muito do petróleo produzido em Angola. Eles também encontraram grandes depósitos de cobre e cobalto na República Democrática do Congo e na Zâmbia. A África está se tornando uma fonte realmente importante de recursos naturais para a China. A chegada de bens chineses baratos nos mercados africanos teve um impacto significativo nos produtores locais. Embora o investimento chinês seja certamente benéfico, oferecendo empregos e melhorando a infraestrutura, ele também recebeu algumas críticas. Muitos projetos estão criando oportunidades de emprego para os trabalhadores chineses, o que é ótimo, mas significa que a população local pode ter menos perspectivas de emprego. Alguns países africanos estão assumindo mais dívidas, e o envolvimento da China nos principais setores da economia pode limitar sua independência. No entanto, a China não usa os mesmos métodos coloniais de controle que estamos acostumados, mas usa ferramentas econômicas para obter influência. Em troca de empréstimos e infraestrutura, Pequim ganha acesso a recursos, mercados e influência política, criando um novo modelo de música. Eu sei que todos aprendemos sobre o colonialismo e a descolonização no século XX, e quero reconhecer que o colonial é interessante que seja o que se observa. Mesmo no primeiro século, algumas regiões do mundo ainda tinham lacunas. Essas áreas não tinham total independência e ainda foram influenciadas pelos países que os governaram anteriormente. Alguns desses lugares tinham um pouco mais de autonomia, mas ainda se baseavam em seus antigos poderes coloniais para apoio econômico e militar.
outros foram considerados territórios no exterior, oficialmente conectados ao país-mãe. As ilhas francesas no Caribe são um ótimo exemplo disso. Porto Rico ainda faz parte dos Estados Unidos, mas é como um vizinho próximo. A França ainda está presente no Caribe também, com algumas ilhas como Guadalupe, Martinique, Saint-Martin e Saint-Barthélemy. Esses lugares são como uma família extensa e são oficialmente parte da França. As pessoas que vivem lá são cidadãos franceses, usam o euro e podem até votar nas eleições francesas. Mas, embora sejam oficialmente iguais, as ilhas ainda dependem da França para sua economia. É importante entender que o padrão de vida nessas regiões não é tão alto quanto na França. Às vezes, a população local se reúne para compartilhar suas preocupações e exigir maior autonomia e melhor economia. Políticas. Em Guadalupe e Martinica, por exemplo, houve manifestações em massa contra preços altos sem trabalho. Porto Rico é outro exemplo de uma colônia moderna. Esta ilha, que está sob a administração dos Estados Unidos desde 2001, tem oficialmente o status de território não incorporado. O povo de Porto Rico são cidadãos americanos, mas não podem votar nas eleições presidenciais se morarem na ilha. Se o representante deles no Congresso dos Estados Unidos não tem o direito de votar, isso é uma vergonha. A economia de Porto Rico depende muito do apoio do governo federal dos Estados Unidos. Mas a ilha também está enfrentando sérios problemas econômicos, incluindo alta pobreza e produção de gás. Música. A fraqueza do status colonial tornou-se especialmente evidente, apesar dos referendos regulares sobre o status da ilha. Lamento dizer que o problema ainda não foi resolvido. Alguns porto-riquenhos são a favor de transformar a ilha em um estado de pleno direito, o que seria maravilhoso para eles. Música. É compreensível que muitos lugares ainda sintam uma forte conexão com os Estados Unidos, e é por isso que eles preferem manter as coisas como são. Alguns lugares ainda são considerados parte dos Estados Unidos ou têm um status especial. Isso significa que as pessoas que vivem lá têm independência política limitada e ainda são influenciadas pelos países que costumavam ser seus poderes coloniais. Isso é algo que está acontecendo há séculos.